57ª Instrução do Aprendiz Maçom. Pensamento maçônico. Venerável Mestre diz. Conforme os princípios que regem a maçonaria, indaga-se. 1. Entre seus integrantes existe algo que os direcione? A resposta cabível é a de que seria praticado um tipo de culto, e assim. 2. Que culto seria esse? Poder-se-ia pressupor que é um segredo, e ainda. 3. Que segredo seria esse? Seria o representado pela sublime instituição, e 4. Como deve ser entendida a sublime instituição? Sempre deve ser entendida como uma associação interior de homens escolhidos, tendo 1. Como base a doutrina do grande arquiteto do universo. 2. Como regra a lei natural. 3. Como causa a verdade, a caridade e a lei moral. 4. Como frutos a sabedoria, a virtude e o progresso, e 5. Como objetivo a felicidade dos povos, reunindo-os sob a bandeira da paz. Primeiro vigilante diz. Quando ao integrante da ordem é perguntado: 1. Sois maçom? Cabe responder uma palavra restrita aos membros, dependendo do rito adotado pela oficina, e imbuídos dessa importante e inusitada condição, caberia indagar-se. 2. Quais seriam os deveres de um maçom? Sendo então esclarecido que devem 1. Cumprir as obrigações do Estado em que a providência o colocou, fugir do vício e praticar a virtude. 2. Honrar e venerar o grande arquiteto do universo a quem agradece sempre as boas ações que partilha. 3. Tratar todos os homens, sem distinção de classe, credo e raça, como seus iguais. 4. Combater a ambição, o orgulho, a vaidade, o erro e os preconceitos. 5. Lutar contra a ignorância, a mentira, o fanatismo e a superstição, que são os flagelos que afligem a humanidade e entravam seu progresso. 6. Praticar a justiça recíproca como a verdadeira salvaguarda dos direitos e interesses de todos. 7. Praticar os princípios da tolerância que permita a cada um o direito de escolher e seguir suas opiniões e religião. 8. Deplorar os que erram, esforçando-se para conduzi-los à verdadeira senda. 9. E enfim, caminhar em socorro do infortúnio e da aflição. O verdadeiro iniciado exemplarmente procurará cumprir esses deveres porque tem 1. E a fé que lhe dá coragem. 2. A perseverança que vence os obstáculos, e 3. O devotamento que o leva a praticar o bem, mesmo com risco da vida, mas, sem jamais esperar outra recompensa, que não a tranquilidade da própria consciência. Segundo o vigilante diz. Devem-se fazer reconhecer maçons por meio dos sinais, toques e palavras, sendo que os sinais têm por base o esquadro, o nível e o prumo, e executado. Item pela primeira esquadria significa a honra de saber guardar o segredo. Item pela segunda esquadria simbolizando a força, está concentrado e imóvel para defender a ordem, seus princípios e conceitos. Item pela terceira esquadria complemento da ritualística, que representam o cruzamento de duas perpendiculares, significando a retidão do caminho a seguir, e a igualdade dos princípios fundamentais da ordem. Já a palavra de passe é restrita a maçons. Orador diz. Quando arguido: por que quiseste ser maçom? Cabe responder que, sendo livre de bons costumes, estando nas trevas, desejou ver a luz, e que foi trazido à augusta loja por um amigo, que depois reconheceu como irmão. Para tanto, o recipiendário é preparado nem nu nem vestido, e despojado de todos os seus metais, emblemas do vício, atos que fazem recordar o estado primitivo do homem, antes de se tornar civilizado. A seguir foi recebido em uma loja justa e perfeita, condição esta alcançada quando 3 integrantes a governam, 5 a compõem e 7 a completam, enquanto que para ser uma loja regular, há necessidade de suprir as condições de ser 1. O justa e perfeita. 2. Obedecer uma potência maçônica também regular. 3. Praticar rigorosamente todos os princípios da sublime instituição finalmente. 4. Cumprir todos os preceitos ritualísticos. Poderia ainda se perguntar: como se consegue entrar no templo? O que é feito a partir de 3 pancadas em sua porta, cujo significado é: batei e sereis atendido, pedi e ser-vos-á dado, e procurai e encontrareis. Complementando a prática, depois de ser colocado entre colunas, cumpre 3 viagens para que se lembre das dificuldades e atribulações da vida para em seguida ser realizada a purificação e assim deve prestar seu sagrado juramento de guardar os segredos da ordem. Secretário diz. Porém, ao entrar na loja não viu nada, pois a espessa venda cobria os olhos, que ao ser retirada, estando entre colunas, se vê cercado por mestres apontam armas, e passa a ver o pavimento de mosaico e o esplendor do Oriente sendo a partir daí recebido como irmão.
A venda significa as trevas e preconceitos do mundo profano, e a necessidade que tem o homem de procurar a luz. Com algumas partes desnudas, simbolizando que o iniciado se doa à sublime ordem, e passa seu afeto aos irmãos, caminhando entre eles por quaisquer caminho as pontas do compasso sobre o peito, lembram que seus desejos e sentimentos devem ser regulados por este símbolo de exatidão, pois o campas simboliza as relações entre os integrantes, pois-se fixada uma das pontas, e através do maior ou menor afastamento da outra, determinará circunferências sem até o infinito, significando a cadeia de união entre as lojas, e todos os maços espalhados pela superfície da Terra. As 3 viagens representam a conquista de novos conhecimentos, sobreposição da razão sobre o instinto, porque demonstra como as sensações se ilusórias para os sentidos, e são em número de 3 para indicar os centros mais civilizados onde, na antiguidade, inicialmente foram cultivadas as ciências e artes, a saber, na Pérsia, na Fenícia e no Egito. Guarda, ou cobridor, o diz. A simbólica purificação pelo fogo deve lembrar que o homem profano não está suficientemente puro para adentrar ao templo da sabedoria. As colunas do templo são tidas como possuindo 18 covados de altura, de perímetro da circunferência 12 de base e 5 de capitel, perfazendo-se somados o total de 47 covados, número igual ao das constelações e dos signos do Muni Celeste. Suas dimensões são contra todas as regras da arquitetura, para demonstrar que o poder e a sabedoria do grande arquiteto do universo estão além das dimensões da razão e do julgamento dos homens. Eram feitas em bronze para resistir ao dilúvio, isto é, à barbárie, pois o bronze é o emblema da eterna estabilidade das leis da natureza. Eram ocas para a guarda dos utensílios próprios ao trabalho de desenvolvimento dos conhecimentos, e os salários daqueles que muito operaram nos serviços da edificação. As romãs sobre os capitéis das colunas equivalem ao feixe de objetivos nas mãos dos aprendizes, e as milhares de sementes contidas em seu invólucro, significam a imagem do povo maçônico, porque num mesmo germe e numa mesma substância, por mais multiplicado que seja, constitui uma e a mesma família. Assim, a romã é o símbolo da harmonia social, pois somente com todas as sementes apoiadas umas às outras, é que o fruto toma sua verdadeira forma. Venerável mestre diz. Além disso, com respeito ao tempo de trabalho dos integrantes, caberia perguntar: 1. Por que dos aprendizes trabalham desde o meio-dia até a meia-noite? É uma homenagem a um dos primeiros instituidores dos mistérios, Zoroastro, que reunia secretamente os seus discípulos ao meio-dia, e encerrava os trabalhos à meia-noite com um ágape fraternal. Finalmente, seria desta maneira que se chega ao fim da jornada, devendo sempre prevalecer a orientação do trabalhar e meditai, e para tanto roga-se que o grande arquiteto do universo os ilumine e guarde. Querido irmão, você gostou desse conteúdo? Então não saia sem deixar seu comentário, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, homens bons em homens melhores. Obrigado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Trilhas Maçônicas, e nos indique a um amigo, juntos somos mais fortes. Só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição ou o primeiro comentário desse vídeo e clique no link do nosso treinamento e também se desejar adquira o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto do universo ilumine cada um.